Obrigado pelo convite. Há uma citação do livro do Eclesiastes que diz: nunca digas porque foram os dias passados melhores do que este, porque essa pergunta não é ditada pela sabedoria. Apesar do livro do Eclesiastes nos aconselhar isso, e em geral os conselhos do Eclesiastes são bons conselhos, na verdade, o nosso presente parece dominado por uma mitificação do passado que tem qualquer coisa a ver com o medo do futuro. E como os nossos dois convidados são pessoas que na área da filosofia, do pensamento, das mentalidades, da política internacional e da política nacional de Portugal e do Brasil, respectivamente, têm falado sobre alguns dos fenómenos que certamente nos vêm à cabeça quando falamos do medo e do medo do futuro e das coisas assustadoras que aconteceram ou que se avizinham, e dos ecos perigosos com a história contemporânea, nomeadamente europeia, e dos anos 30 outra vez. Todos esses assuntos que têm vindo à baila na nossa discussão pública nos últimos anos, sobretudo nos anos marcados politicamente, embora não tenhamos só que falar de política, mas acho que é evidente falarmos de política, os anos marcados por fenómenos como a passagem à segunda volta de Marine Le Pen, a eleição de Trump, o Brexit, a eleição de Bolsonaro. Pelo menos estes quatro momentos marcaram muito uma certa perplexidade, sobretudo aqueles, e em vários deles isso aconteceu, sobretudo aqueles que foram vistos por toda a gente como, incluindo os especialistas, e muito se tem falado sobre o papel dos especialistas no espaço público, sobretudo aqueles que foram vistos pelos especialistas como grandes surpresas. Acho que se nós formos ler o que se escreveu sobre as eleições americanas, quase até à véspera, sabemos que todas as pessoas que conheciam supostamente a realidade americana, afinal, escapou-lhes qualquer coisa, e isso também é muito relevante. E eu também dou muitas vezes um exemplo. Recentemente, aliás, tive a oportunidade de entrevistar um escritor inglês que é muito europeísta, o Julian Barnes, e fiz-lhe essa pergunta, de um inquérito a escritores publicado no Guardian antes do Brexit, em que eles perguntavam se eram contra ou a favor do Brexit, e eles todos respondiam: sou contra e não conheço ninguém que seja a favor. Tendo em conta que o Brexit ganhou, significa que há qualquer coisa muito estranha entre uma espécie de bolha intelectual não apenas dos intelectuais, mas bolha intelectual em todo o caso, que faz com que aquilo que está a acontecer não seja nada aparente para as pessoas que deviam saber alguma coisa sobre isso. Bom, e a primeira pergunta que eu gostava de pôr aos dois, e que é um bocadinho como advogado do diabo, digamos assim, tem a ver com um livro de um senhor chamado Mark Lilla, que se chama The Shipwrecked Mind, em que ele fala, é um livro sobre o pensamento, sobre o pensamento reacionário, no sentido amplo do termo, e ele faz algumas considerações que eu acho que são úteis aqui para a nossa conversa. Ele diz, as pessoas falam muito da revolução e do progresso, ou só do progresso, ou do progresso e da revolução, porque presumem que o tempo histórico é um rio que vai desaguar a um mar que nós sabemos qual é. E que, portanto, sejam quais forem as vicissitudes, há um curso natural das coisas, isto é, da história. E diz ele, mas se calhar não só há pessoas que não se revêem nessa visão, e que têm esta tal mente naufragada de que o título fala, que ele diz que vem o rio do tempo como uma espécie de detritos que passam, e há pessoas que querem justamente encaminhar a história e tomar parte nesse encaminhamento da história para o outro lado. Isto é, inverter o curso das águas e todos esse tipo de imagens. Até porque, na verdade, dos pressupostos que os defensores do progresso defenderam sempre,
podem ser realmente assustadores para grande parte das pessoas. Por exemplo, e é isso que a primeira pergunta que eu gostava de vos lançar, por exemplo, a famosa frase que não está a falar da revolução, está a falar do capitalismo, mas como vivemos no capitalismo, a frase tem todo o sentido. A frase de Marx de que tudo o que é sólido se dissolve no ar. Portanto, que o capitalismo vai arrasar todas as formas de religiosidade, pertença familiar, ideias de comunidade, coisas que, de uma forma ou de outra, nós vemos que são ou aconteceram, ou pelo menos é verosímil dizer que aconteceram. E, portanto, a minha primeira pergunta a ambos, talvez começando pelo Francisco, é será que nós, esta presunção de que o medo é uma reação ignorante e negativa, não é uma forma de arrogância intelectual? Isto é, não há boas razões para ter medo a que certas coisas se dissolvam no ar, seja no capitalismo, seja na revolução, seja para onde for que nos conduza o rio da história? Boa tarde a todas e todos. Essa saudação já tem sido objeto de controvérsia entre nós aqui. O uso da língua se tornou um campo político um tanto minado. Eu estou entre aqueles que consideram que a língua é, de fato, um campo de luta e que considera que, entretanto, às vezes essa luta está sendo mal feita, mas isso é uma outra discussão. Boa tarde, obrigado pela presença. Pedro, você tocou em tantas coisas que eu talvez gostasse de voltar um pouquinho em algumas delas. No momento em que você fala que até a véspera da eleição do Trump, muitos dos especialistas não acreditavam na sua eleição, né? E você falou da bolha e tal. Eu acho que uma das chaves de compreensão para o momento político que boa parte do mundo está vivendo é a seguinte: é uma chave comportamental moral. E ela se explica pela agenda que elites liberais progressistas, no entanto, que são minorias, assim, são franjas sociais muito privilegiadas, essas elites elas estabeleceram uma agenda liberal no mundo a partir dos anos 60. De lá para cá, essa agenda só fez se consolidar e se expandir. E aí me refiro a todo o conjunto de afirmação de direitos positivos de minorias, casamento homossexual, etc. Eu tenho para mim que, de uma perspectiva moral, o liberalismo, a tradição liberal, compreendida enquanto perspectiva universal, em que só a liberdade do outro delimita a liberdade do próprio indivíduo, é a única perspectiva moral politicamente aceitável. Mas, ao mesmo tempo, democracias não são sistemas completamente abstratos. Ao contrário, democracias são sempre singulares, formadas por povos singulares, com interesses heterogêneos e divergentes. E o fato é que, me parece, que parte do que estamos vivendo hoje pode ser lido como uma revolta de setores não liberais que, nessas últimas 4 ou 5 décadas, se sentiram completamente atropelados por uma agenda que não lhes dizia respeito. Já nos anos 70, o presidente Nixon intuiu essa movimentação e chamou os setores incomodados com o avanço da agenda liberal de the silent majority, né? Uma maioria silenciosa, que talvez nunca tenha sido assim tão silenciosa. No Brasil, por exemplo, certamente não foi. No Brasil foi uma maioria que foi progressivamente se organizando, sobretudo nas religiões cristãs.
o fenômeno neopentecostal no Brasil, um fenômeno importantíssimo para se compreender o Brasil contemporâneo. Mas o fato é que, portanto, por conta de uma série de fracassos da democracia liberal, enquanto a democracia liberal se sustentou, sobretudo por meio de crescimento econômico e combate à pobreza, outros problemas que vinham fermentando ali foram capazes de ser silenciados. Quando o pilar econômico começa a ruir, e aí do ponto de vista global é 2008, né, a crise de 2008, no Brasil é um pouco mais para frente, aí houve uma oportunidade histórica para que a maioria silenciosa se fizesse ouvir, dando então a nota mais alta dos sistemas políticos e culturais que a gente vive hoje. Então, acho que essa é uma das chaves de interpretação do problema que a gente vive hoje, que é basicamente, eu acho, um problema das promessas não cumpridas da democracia liberal, das democracias liberais em diversos lugares do mundo, e de como essas promessas não cumpridas se chocaram com os princípios fundamentais da democracia. A democracia é basicamente soberania popular. E o que a gente viu nas últimas décadas foram democracias liberais promovendo o que a gente poderia chamar de uma cidadania cada vez mais afastada. Decisões tomadas por organismos internacionais, falta de soberania dos próprios Estados-nação frente a corporações financeiras muito poderosas, um sistema financeiro também ele muito poderoso, e, no meio disso, as democracias como que respirando por aparelhos, né? Então, acho que os primeiros movimentos de crise, ainda globais, como a Primavera Árabe, os indignados em Madrid, o Occupy Wall Street em Nova York. No Brasil, nós tivemos as chamadas Jornadas de Junho, em 2013. Tudo isso foi um conjunto que apontava para um mesmo sintoma, que era um déficit de soberania, portanto, déficit de democracia. E a eleição, finalmente, dos líderes nacional populistas no mundo inteiro, eu acredito que seja a resposta errada para um sintoma, entretanto, que existe e que é um diagnóstico que todo o campo político precisa ser feito para respondê-lo de uma maneira melhor. Antes de passar a palavra para o Bernardo, porque falaste nas primaveras árabes, as primaveras árabes que suscitaram naturalmente o entusiasmo em muitas partes do mundo, mas hoje já podemos fazer um balanço dessas primaveras e o balanço não é muito primaveril. Ou seja, basicamente, esse foi um momento em que se gerou uma espécie de otimismo, que ainda por cima tinha um grande componente de otimismo tecnológico, não é? Porque se gerou a ideia de que as redes sociais facilitaram e possibilitaram aquele movimento nos países do norte da África, mas depois, como eu digo, o balanço e contas das primaveras árabes, globalmente, deixa muito a desejar e, portanto, não terá sido esse um primeiro momento não propriamente do regresso ao passado, mas de um ceticismo quanto a um curso glorioso do futuro, não é? Como todos nós ficámos, num certo ponto, entusiasmados com aquelas imagens e com o Egito e com a Líbia até certo ponto. Não houve grandes motivos para entusiasmo na Líbia, mas depois, enfim, tirando a Tunísia, talvez, não se pode dizer que o sucesso tenha sido impressionante. Sim, e isso vale para outros países também, como os Estados Unidos e o Brasil. E aí eu acho que o ponto em que você toca sobre as novas democracias digitais tem aí um fator decisivo. No Brasil ele é muito claro. O Brasil foi um país, eu tenho amigos que estão aqui na plateia, que são da minha geração, eu sou uma pessoa de esquerda, de 40 e poucos anos, eu passei as últimas décadas reclamando da imprensa brasileira, que é uma imprensa muito concentrada economicamente, e reputada pelo campo de esquerda como sendo uma imprensa demasiadamente conservadora. E eu acho que todos se lembram, aqui em Portugal não deve ter sido diferente, de que o começo, a emergência das redes sociais foi percebida com um potencial político emancipatório enorme. E, de fato, o primeiro grande fruto político das redes sociais digitais foi a eleição do Obama,
que foi uma campanha nova, feita muito pelo Facebook. E é impressionante como em tão pouco tempo, em cerca de 10 anos, nós passamos por um processo assim de retrato de Dorian Gray, né? Assim, a democracia digital envelheceu rapidamente e aquilo que era utopia passou a ser uma espécie de pesadelo. E no Brasil isso se explica, a meu ver, pelo seguinte: as grandes mídias brasileiras foram cúmplices de um processo de atraso civilizatório brasileiro, o que tem a ver com a articulação entre capitalismo e sistema extremamente concorrencial. Então, na disputa por público, a grande mídia brasileira foi acostumando cada vez mais as pessoas a um regime de estimulação sensorial pouquíssimo crítica. Foi formando, ajudando a formar, num país já de tradição iletrada, uma população com baixíssima consciência política. Quando, finalmente, as redes sociais se consolidaram, e o Brasil é um dos países no mundo com o maior índice de usuários de redes sociais, né? Quando as redes sociais se consolidaram, o povo que veio a participar de uma democracia formalmente, portanto, mais direta e, portanto, mais correspondente aos ideais democráticos, desde Rousseau, uma democracia finalmente mais participativa e que poderia curar alguns dos problemas da democracia liberal, o povo que veio não foi o povo sonhado idealisticamente pela esquerda. O povo que veio foi o povo brasileiro, que é um povo conservador, que é um povo ignorante, que é um povo com baixíssimo conhecimento de política e um povo muito maltratado. Um povo iletrado, um povo que 50% da população brasileira não tem sequer saneamento básico. Então, quando essa democracia vem à tona, é difícil esperar um outro resultado que não seja a identificação com um líder populista que encarna a revolta contra as elites liberais. Eu tenho várias perguntas sobre o caso brasileiro, mas antes de voltar queria fazer, no fundo, a mesma pergunta que fiz a ti fazer ao Bernardo, mas também com um acrescento que é: tu andaste pelas capitais europeias, por todas as capitais europeias, da União Europeia, falando com muitas pessoas e que depois publicaste em livro. A minha pergunta acho que é muito visível, sobretudo em alguns países mais do que outros, mas todos eles têm as suas particularidades. Em alguns países é fácil identificar, pergunto eu, as razões que não são absurdas desse medo. Ou seja, é muito fácil perceber que em alguns países a imigração possa gerar medos que não são irracionais. É muito fácil perceber que em alguns países há demasiados predadores da globalização. É fácil perceber que em muitos países as políticas identitárias parecem ser uma espécie de fracionamento do tecido social, etc. A minha pergunta é: tendo estado in loco em muitas cidades europeias nos últimos tempos, vieste lá com um olhar mais compreensivo quanto aos medos que percorrem a Europa, e não só a Europa, na última década? É difícil pensar por onde é que é de começar, não é? Primeiro vou começar por agradecer e cumprimentar todos os presentes. Devo dizer que repito isto muitas vezes porque me parece sempre, para mim é comovente sempre ver uma sala cheia para nos ouvir. O vosso tempo dedicado a ouvir, em particular a minha pessoa. Fico sempre comovido, acho que não sou merecedor dessa dedicação. Em segundo lugar, eu tenho uma visão muito mais otimista do que aquela que foi aqui passada e acho que o medo pode ser até o melhor dos contributos para a regeneração das democracias. É evidente que nós estamos a passar uma fase de choque dentro de partidos, choque dentro de sociedades, choque dentro... Não estou a valorizar se é para o bem, para o mal, estou a falar de mudanças. A própria linguagem está a mudar, a tecnologia e a velocidade da fragmentação informativa
ajuda-nos a criar um raciocínio que é o raciocínio que nós queremos ver validado e não aquele que queremos que seja confrontado com as nossas dúvidas ou inquietações. Portanto, nós estamos sempre à procura da validade do nosso argumento, mesmo que ele seja muito básico, simplista e com base, muitas vezes, em teorias da conspiração. Nós, hoje em dia, estamos a um nível de fazer política de alto nível baseado na manipulação dos factos, na feitura de políticas públicas com base em mentiras e no diálogo entre nações e sociedades com base em teorias conspirativas avassaladoras. Quando os próprios líderes políticos adotam esta conduta, fica difícil depois clarificar de baixo para cima na pirâmide social ou política, como quiserem. Portanto, desse ponto de vista, há aqui muitos choques. Há nações que nós não diríamos que iriam enverdar para um tipo de exercício do poder desta maneira, embora eu acho que o Estado, nós temos eu viajei muito pela Europa nos últimos anos, mas também viajei muito pelos Estados Unidos e nunca encontrei tanto anti-americanismo como nos Estados dos Estados Unidos. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, tal como o discurso apocalíptico e como o Orban diz, o homo bruxélicos, não é? O novo totalitário, a política feita em Bruxelas, o funcionário que está na tal bolha, em todos os Estados americanos olha-se da mesma maneira para Washington. E é precisamente neste diálogo entre a bolha do poder central e a fragmentação de como é que é construída a arquitetura política de um determinado Estado, naquele caso um Estado federado, aqui um híbrido na Europa, não é? Não é bem uma federação, mas também não é uma confederação, não é uma organização internacional. O Delors dizia que era um OPNI, não é? Um objeto político não identificado. Como nós não vamos ao terreno, como os políticos não vão ao terreno, a não ser ao fim de semana, todos os congressistas americanos vão à sexta-feira para o seu Estado. Mas depois o que lhes interessa é ir colher, ir beber uma certa legitimidade do contacto do fim de semana para irem exercer o poder em Washington. Eles não querem exercer o poder estadualmente, querem exercer o poder onde a grande política é feita, onde a máquina do financiamento é usada. E, portanto, dentro deste ponto de vista, eu acho que, necessariamente, qualquer elite intelectual é, por definição, uma bolha social. Acho que nós estamos a precisar de alguma humildade dentro desse intelectualismo. Depois estamos a precisar que alguns intelectuais que queiram ocupar um espaço de pluralismo, de liberalismo à esquerda e à direita, deem a cara no espaço público, defendam o que é bom. E há muita coisa boa. Mas nós não podemos sucumbir a uma espécie de era do apocalipse, quando, apesar de tudo, na maior parte dos parlamentos europeus, os partidos que são pró-Europa, que têm uma visão pluralista da sociedade, moderada, etc., ocupam, na generalidade dos parlamentos, 80% das bancadas. E não podemos passar dias e dias e dias ocupados em redes sociais, que são por si só também já uma bolha da bolha da bolha, ou no espaço público, angustiados porque o novo Parlamento português tem uma personagem que teve 60 mil votos quando há 10 milhões de eleitores em Portugal, ou potenciais, 8 milhões e tal. Quer dizer, é preciso termos alguma conta, peso e medida na perspectiva da dimensão dos debates e desta era apocalíptica. Nós estamos sempre aqui muito entre extremos, não é? Agora, há inquietudes justificadas. A inquietude justificada de uma certa falência de modelos absolutamente deterministas sobre uma industrialização imparável, um capitalismo liberal desregulado que era a solução para todos os males ou para todo o progresso. Tudo isso, a partir de 2008, 2009, ficou em xeque. E nada disso ficou resolvido.
o debate das alterações climáticas hoje em dia atingiu o nível que atingiu porque não houve nenhuma alteração dos modelos económicos dos países mais poluentes ou de sociedades que vivem, como é o caso, por exemplo, da Polónia, assente numa economia do carvão. Portanto, não há alterações significativas à medida da dimensão dos problemas globais. Depois o que nós vimos foi uma série de variáveis que se intrometeram no debate sem aviso prévio. E aí o debate migratório foi um debate vencedor no sentido do apocalipse também. E nós, do lado daqueles que são mais tolerantes, digamos, que querem fazer respeitar convenções internacionais dos direitos humanos, da criança, os estatutos dos refugiados, tudo isso, perderam o sentido do debate. Foram esmagados por discursos absolutamente populistas. Populistas, nacionalistas, xenófobos, etc. Portanto, muita da culpa do medo e do apocalipse na primeira esquina é por demissão daqueles que deviam estar a ditar os termos de uma agenda que eu diria mais cosmopolita. É evidente que isto é muito fácil de dizer numa sociedade como a portuguesa, que tem acredito eu, que ainda tem uma veia de tolerância e de pluralismo. Posso ser, digamos, atropelado pelos factos dos próximos anos, mas continuo a acreditar que é este o espírito português. Continuo a acreditar que a maior parte dos Estados no Ocidente tem esta predisposição para aceitar os outros, até porque muitos destes povos foram eles próprios imigrantes no passado recente. Portanto, têm essa dimensão pessoal em cima da mesa. Nem sempre os deserdados da globalização são aqueles que votam nos nacionalismos. Os maiores beneficiários do acesso ao mercado único em Inglaterra, os agricultores, aqueles que viviam da agricultura, dos fundos comunitários no norte de Inglaterra, votaram pela saída. Isto não é muito entendível do ponto de vista... Talvez por isso mesmo não seja muito mapeável pela análise. Mas há uma coisa, deixa-me só fazer-te uma pergunta, por causa de teres dado esse exemplo, em que é, acho eu, relativamente mapeável, que é... Aliás, apareceram uma série de gráficos na imprensa internacional sobre, por exemplo, no caso do Brexit muito flagrante, mas também no caso da eleição Macron-Le Pen, fraturas etárias muito claras, fraturas de qualificações, por exemplo, aparentemente, no caso inglês, havia quase, e um bocadinho no caso Macron versus Le Pen, havia quase o país, aliás, como se disse a propósito da República en Marche, que era La France que marche bien, portanto, as pessoas a quem a vida corre bem, contra as pessoas a quem isso. A minha pergunta é se te parece esse retrato, independentemente agora das estatísticas, se te parece que esse retrato é um retrato verosímil e, sendo verosímil, se não é particularmente inquietante. Eu acompanhei a segunda volta das eleições em França e o Macron ganha a segunda volta em todos os estratos sociais ou económicos, todas as gerações e em todas as províncias, com exceção de duas, uma Calais e não me lembro agora da outra. Portanto, desse ponto de vista, os factos são... Essa mitologia da segmentação aí não cola muito bem. Não quer dizer que ela não tenha força, ou a Frente Nacional, não tenha força num certo... como é que eu lhe hei de chamar? Um saudosismo identitário. É um paradoxo, porque é um saudosismo identitário de uma geração que não tem idade para ter saudades de uma coisa que não viveu. Mas não é desprovido de inteligência política. O candidato, o cabeça de lista da Frente Nacional às eleições europeias, tinha 23 anos e ganhou as eleições. Não é... Há um segmento, talvez aqui também se perceba um bocadinho disso, numa certa direita, eu diria lisboeta, muito jovem, que tem um discurso mais conservador, mais reacionário do que os pais. Não sei explicar isto. Confesso, não tenho nenhuma base científica para explicar isto. Mas que ela existe, existe. Se isto depois é massificado em termos eleitorais, admito que não. No caso inglês, sim. Aí há uma divisão clara etária, não é?
E aí acho que é uma ligação entre... E o discurso dos Remainers foi muito sobre isso, não é? As manifestações de gente muito nova, enfim, na bolha de Londres, mais uma vez, têm a ver muito com essa captura do seu futuro, por parte de uns que mentiram durante a campanha. Faz sentido este discurso, este medo, de facto, de lhes terem tirado o futuro, que era um futuro, teoricamente, risonho junto dos pares europeus. No caso americano é muito mais complexo, porque o Donald Trump, a minha tese é que a eleição do Donald Trump, que é feita basicamente em uma vitória de 80 mil votos no Midwest, numa zona muito industrial, e onde, chamemos-lhe, a guerra civil dentro do Partido Democrata das primárias de 2008 nunca ficou sarada, entre o Obama e o clintonianismo, chamemos-lhe assim. E o Obama ganha essa Rust Belt em 2 eleições, com um voto afro, com um voto feminino, com um voto de descamisados, chamemos-lhe assim, daqueles que sofreram mais à mão do capitalismo desregulado que estava corporizado no Partido Republicano da era Bush, e esses eleitores não foram para a Hillary. Ou foram para a abstenção ou foram para o Trump. E a Hillary dá-os como garantidos, em termos de campanha, pois, além do mais. Não me vais ouvir agora de defender a senhora Hillary, depois eu ter escrito... Com certeza, estou só a dizer que não só isso aconteceu, como na campanha democrata não houve foi sequer uma a noção... arrogância da bolha e do sistema de Washington a funcionar em pleno, com todos os dramas que isso causou. Mas no caso da segmentação, também por isso mesmo foi muito difícil de fazer a previsão. A primeira fase era a boa moeda republicana, digamos assim, o McCainismo, do John McCain, ia expurgar o Donald Trump nas primárias e depois fazer até um bypass na convenção. Até se falava na tese de que os congressistas da convenção republicana não iam apoiar o ticket por vencedor das primárias. Primeira tese que falhou. Em segundo lugar, todos os disparates da campanha do Donald Trump não se viraram contra ele. Ele empata no voto feminino. Ele ganha em setores mais ricos e setores mais pobres. Portanto, ele tem não é um discurso, ele absorve uma mistura de identidades, de faixas etárias, de segmentos socioeconómicos que baralha as contas a toda a gente. Acho que isso está a mudar. Porque o que ele vende de milagre económico não é devido a ele, é devido aos anos de Obama, basicamente. Ele, no fundo, não estragou. E não se está a sentir igualmente em todos os Estados, nomeadamente naqueles que lhe deram a vitória há 4 anos. Portanto, a política local, o localismo da política, escapa-nos. Escapa-nos a Lisboa em relação ao resto do país, escapa a Bruxelas em relação ao resto da Europa, escapa a Washington em relação ao resto dos Estados Unidos. Admito que também seja assim no Brasil. Talvez isto ajude a explicar porque é que depois nós ficamos sempre muito surpreendidos com os resultados. Por isso é que eu digo que quem faz opinião ou análise tem sempre, para mim, uma responsabilidade pública diária. Num tempo que corre, tem uma responsabilidade acrescida, que é ser parte de um debate que tem que pugnar pela verdade, pela moderação e vencer os termos do debate contra uma visão apocalíptica, pessimista, amedrontada, que tem trazido resultados eleitorais. Francisco, queria retomar um bocadinho aquilo que tu disseste e que eu também já, de certa forma, o Bernardo também já falou sobre isso, sobre essa ideia do o povo não era bem o que esperávamos. Foi um fenómeno que aconteceu algumas vezes. Aliás, nada era bem o que esperávamos, porque, como tu disseste, às vezes as mesmas pessoas que auguraram um futuro radioso com as redes sociais, hoje em dia horrorizam-se com os tweets do Trump e, portanto, não era um meio que veio alterar de forma qualitativamente positiva os dados da política contemporânea, mas, de facto, nós fomos tendo algumas surpresas não só sobre o povo, mas também sobre os representantes do povo. Acho que nós, em Portugal, temos evidentemente algum interesse pela política brasileira, mas não seguimos a política brasileira no seu dia-a-dia. E eu lembro-me, pela primeira vez, há muitos anos, na votação do impeachment da Dilma,
de muitas pessoas ficarem até às tantas a verem a televisão, a verem um canal brasileiro, a verem aquelas, mais do que a votação, aquelas extraordinárias declarações de voto, que de repente, e essa é a minha pergunta, para nós que nos tínhamos habituado na sequência da presença do Fernando Henrique e um bocadinho também do Lula, a ter uma outra imagem do Brasil, e uma imagem, isto que eu vou dizer é obviamente etnocêntrica, mas uma imagem europeia, porque é assim que, para o bem e para o mal, nós muitas vezes valorizamos as coisas. De repente encontramos ali um Brasil que quem não vivia lá, e a minha pergunta é, e quem vivia lá se via de outra maneira, que quem não vivia lá não sabia que existia até aquele ponto, aquelas declarações de voto e as dedicatórias de cada um dos votos, independentemente agora da questão do impeachment, mas aquela tampa que se levantou e que saíram dali realmente uns representantes do povo e que provavelmente até os representavam em grande medida, verdadeiramente assustadora. Eu acho que isso, eu lembro de nos dias seguintes as pessoas falarem como se fosse uma espécie de nova descoberta do Brasil. As pessoas dizerem, eu achava que o Brasil estava muito melhor. Ouvi uma série de pessoas em Portugal, aquelas que leem algumas coisas, mas que, como eu digo, não acompanham o dia-a-dia. A minha primeira pergunta era, ficaste muito surpreendido com aquilo? Aquilo era o Brasil que conhecias? Qual foi o grau de surpresa que tudo o que tem acontecido no Brasil teve para ti? O seu modo de contar foi muito correto. É difícil para mim me dizer surpreso. Acho que o que aconteceu no Brasil foi... Nós, desde a nossa redemocratização, o Brasil sai de uma ditadura militar em meados dos anos 80 e após um breve período turbulento, com inclusive o impeachment de um presidente, né? A partir do começo dos anos 90, o Brasil consegue estabilizar a sua economia. O Brasil teve uma inflação que chegou foi uma hiperinflação. O Brasil consegue estabilizar a economia, e aí você tem dois presidentes, cada um com 2 mandatos, que são figuras muito interessantes. O primeiro deles é o Fernando Henrique Cardoso, que é um homem egresso da Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade brasileira. Ele é um sociólogo com uma tradição intelectual marcadamente ligada ao estudo das origens do subdesenvolvimento brasileiro e também à questão do racismo estrutural no Brasil. Então, portanto, um intelectual egresso de uma matriz de pensamento muito democratizante e que, no entanto, fez um governo com mecanismos liberalizantes, modernizou a economia brasileira, abriu a economia brasileira, foi, por isso, injustamente, a meu ver, taxado pela esquerda de então como um neoliberal, quando é muito possível você ver em diversas das medidas desse governo medidas que são social-democratas, né? Esse presidente faz uma transição, cede o lugar a um presidente ex-torneiro mecânico e sindicalista, um presidente de origem popular da região mais pobre do Brasil, do sertão do Nordeste, que é o presidente Lula, fundador do partido de esquerda mais importante do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, e que, por sua vez, faz um governo mais marcadamente de políticas sociais democratas, e, entretanto, também com medidas, sobretudo em macroeconomia, liberalizantes, tendo, inclusive, um dos economistas liberais mais importantes do Brasil como seu secretário de Fazenda. Por que eu estou dizendo isso tudo, Pedro? Eu acho que durante esses pouco mais de quase 20 anos, que teve os 2 mandatos do Fernando Henrique, os do Lula e o primeiro mandato da Dilma, né, o Brasil foi capaz de estabelecer um espectro de centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro-direita, que conseguiu equilibrar princípios liberais e princípios democráticos. E das duas partes, quer dizer, um presidente que era mais associado à direita, à centro-direita, que era o Fernando Henrique, tinha um conjunto de medidas de esquerda, e um presidente de centro-esquerda, um conjunto de medidas de direita.
Isso deu ao Brasil uma estabilidade social, econômica, cultural, que tornou o Brasil e fez o Brasil, foi sem dúvida o melhor momento do Brasil no século XX. Eu tenho uma compreensão de que a democracia é um sistema que funciona quando ele não é muito cruel para o perdedor, para o lado que perde. E o Brasil conseguiu fazer isso durante quase 20 anos. O barco começou a fazer água quando a economia começou a dar os seus primeiros sinais de fracasso, e, em parte, como consequência da crise global de 2008, houve um conjunto de medidas do governo, que já não era o Lula, era a sua sucessora, a presidente Dilma, que vinha de uma mentalidade mais desenvolvimentista, menos capaz de dialetizar com o pensamento liberal. Houve, talvez, uma certa dimensão de irresponsabilidade fiscal. Esse assunto é mais complexo do que a gente poderia falar aqui, basicamente. Mas foi por isso que ela teria sido, finalmente, sido destituída, né? E, a partir daí, o Brasil profundo, que estava, digamos assim, estabilizado por um crescimento de produtividade razoável no Brasil, por políticas democratizantes do ponto de vista de seguridade social, aumento consistente de salário mínimo. O Brasil se beneficiou muito também do crescimento da China. Mas, ao mesmo tempo, uma série de reformas estruturais, tanto político-institucionais, quanto do ponto de vista de medidas sociais mesmo, nunca foram tomadas. Então, por exemplo, o Brasil, nesse processo da redemocratização brasileira, o Brasil convoca uma Assembleia Constituinte, em 88, e a nova Constituição brasileira ela é um marco extraordinário na democratização do país. Dessa nova Carta Constitucional sai um conjunto extraordinário de direitos para os subalternos históricos do Brasil. Universalização de programas de seguridade social, um conjunto extraordinário de marcos democráticos. E, no entanto, esse conjunto de marcos ele é feito sem que se mexa 1 centímetro na extirpação de antigos privilégios. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos países com menor alíquota máxima de imposto de renda de todos os países do mundo. É uma das menores. A participação do imposto de renda na carga tributária total do país é mínima. Então, é um país onde o governo é muito regressivo do ponto de vista estrutural, não mexe com a concentração dos ricos. E isso, no tempo, Pedro, acabou causando um impasse fiscal no Brasil. Quando o dinheiro acabou, quando a China parou de crescer tanto e os demais países entraram na espiral da crise de 2008, o Brasil teve que se haver com o seu dilema, que é como é que você continua um processo redistributivo com a maior concentração de renda no topo do mundo, maior do que a África do Sul. O Brasil é o país que mais concentra renda no topo no mundo. E isso levou a uma crise fiscal, a uma crise social, a um desespero que acaba fazendo com que aquelas profundezas populares viessem à tona nesse espetáculo grotesco que você narrou. Mas é uma coisa, estava a ouvir e agora aqui a tomar umas notas, porque eu estava no Brasil no dia em que o Bolsonaro foi eleito e encontrei com várias pessoas, a maioria das pessoas com quem eu estava, evidentemente, votou no Haddad, naquele contexto, naquela bolha onde eu estava, mas depois encontrei muitas pessoas que votaram no Bolsonaro e muitas disseram que votariam até no diabo, se fosse preciso, para tirar de lá o PT. E a minha pergunta é se não aconteceram, além daqueles que tu já referiste, se não aconteceram outras coisas que tornaram este caminho, não digo previsível, mas não absurdo. Enquanto estava a ouvir, escrevi aqui 4 de coisas que foram sendo referidas na imprensa brasileira, nomeadamente ao longo de todo este processo entre a destituição da Dilma e a eleição do Bolsonaro. Por exemplo,
o facto das pessoas da nova classe média que ascendeu socialmente não se sentir necessariamente grata a quem o fez ascender socialmente. Esse é um fenómeno que foi referido por muitas pessoas. O facto, por exemplo, de o PT ter sempre necessitado de um partido como o PMDB, que depois absolutamente virou-se contra o seu aliado parlamentar, e o facto evidente de que dois cavalos de batalha da eleição do Bolsonaro tinham sido, pergunto se a tua opinião também é essa, tinham sido minimizados pelo PT, como a insegurança e a corrupção. Portanto, não são muitos fatores que já estavam a correr mal, além daqueles que tu apontaste naturalmente. Ou seja, não havia já muitas coisas que propiciavam um clima político que, se aparecesse alguém que por qualquer razão caísse nas graças do eleitorado, que podia ser o Bolsonaro ou podia ser qualquer outra pessoa? Sim, havia. Eu peço desculpas a todos por estar falando muito mais em detalhe sobre política brasileira, mas sim, houve no Brasil isso tudo que você falou, eu coloco dentro do que eu chamei de ausência de reformas estruturais, né? Mas houve 2 grandes fenômenos no Brasil recente que acabaram levando ao Bolsonaro também. E os 2, embora egressos de campos políticos muito diferentes, têm, no fundo, o mesmo sentido. Um deles foi a chamada Operação Lava Jato no Brasil, que é uma espécie de parente tropical da Operação Mãos Limpas na Itália. A Operação Mãos Limpas na Itália acabou tendo uma relação com a eleição do Berlusconi, e no Brasil acabou tendo a relação com a eleição do nosso palhaço particular, que é o Bolsonaro. E em que consistiu a Mãos Limpas? O Brasil tem uma tradição de corrupção estrutural muito profunda e muito intensa. Um grupo de procuradores e um juiz de primeira instância, que é o Sérgio Moro, acabou se tornando um personagem importante da política brasileira, resolveu passar essa história a limpo. São uma espécie assim de santos jacobinos instaurados dentro do Ministério Público. Isso é uma coisa interessante, mexer que na minha geração, esses procuradores da Lava Jato, eles têm, em geral, a minha idade, eles são da minha geração. Como o sistema político brasileiro se tornou um sistema muito viciado, muito afastado, portanto, da soberania popular, muita gente da minha geração que queria intervir na política brasileira foi para o campo jurídico, achando mais fácil operar a partir dali. Essa turma de procuradores e juízes da Lava Jato, eles cometeram um erro, que foi o erro clássico de justificar os fins pelos meios, e cometeram uma série de ilegalidades a fim de tentar acelerar um processo de punição de corruptos que, de fato, de outro modo, no Brasil, nunca pôde ser feito. Corta. Nesse mesmo momento, alguns anos antes, o Partido dos Trabalhadores, o PT, desenvolveu um grande sistema de corrupção, no que, de forma alguma, foi inaugurador. Esse é um sistema que sempre existiu no Brasil, mas que, por conta do próprio crescimento da economia, envolveu cifras muito mais altas, né? E o que estava em jogo nesse processo de corrupção do Partido dos Trabalhadores no Brasil? A percepção de que a democracia brasileira ela é internamente, em parte, falsificada. Instituições que deveriam funcionar republicanamente funcionavam, na verdade, como muito orientadas por lobbies financeiros, e isso impedia um processo de democratização do Brasil que o partido gostaria que fosse mais acelerado. Então, vejam bem, em nome, em ambos os casos, de uma tentativa de acelerar um projeto de bem comum, o campo da direita, dentro da justiça, cometeu uma série de ilegalidades que vieram a degradar a democracia. E o mesmo aconteceu com o campo da esquerda. Em nome de acelerar um processo democratizante no país, cometeram uma série de ilegalidades que degradaram o bem comum
Eu acho que se tem uma lição a ser aprendida no Brasil nesse momento, é justamente que mais vale um crescimento sobre todos os aspectos, social, distributivo, de fortalecimento institucional, mais lento do que todos desejaríamos, porém consistente e dentro dos marcos constitucionais estabelecidos, do que você tentar botar a carroça na frente dos bois e, 2 passos adiante, o efeito corrosivo e regressivo, o backlash, é muito maior. Então, foi esse backlash que levou o Bolsonaro. Posso pegar aqui num tópico que é, para mim, muito presente, não só na ascensão de certos partidos nacionalistas, que apelam a um discurso não só identitário, mas muito manipulador dos medos sociais, o medo da mistura com outras crenças, com outras identidades, o refugiado ou mesmo o vizinho, que tem a ver com uma certa sedimentação no espaço público desses partidos com um discurso moral. Não é? E o moral vem porque há uma imoralidade do outro lado, chamada corrupção. Não há aspecto mais transversal no Ocidente a corroer as democracias. Isto é válido em todas as capitais europeias, mesmo aquelas que estão a crescer a 3%, 4%. Por exemplo, no caso polaco, o caso polaco é um caso muito interessante de olhar, porque foi o único país europeu que cresceu durante a crise financeira, 3%, 4% ao ano, sustentadamente, com um partido liberal. E não foi por isso que o Partido Liberal está há muitos anos na oposição, mesmo tendo uma boa performance económica, e que todo o outro discurso hiperconservador de atropelos constitucionais, separação de poderes, liberdade de imprensa, etc., etc., identitário, mesmo que não haja muçulmanos a viver na Polónia, tenha sucesso eleitoral atrás de sucesso e vai ter no próximo domingo, provavelmente uma maioria absoluta novamente. Portanto, mesmo países que estão bem economicamente, não significa que não revertam a sua qualidade da democracia, no sentido das perversidades que isso traz. Por outro lado, não vi só... há muita manipulação do medo. A Hungria é um caso paradigmático. Quer dizer, não há invasão nenhuma muçulmana na Hungria. Não há nenhum refugiado que venha das guerras do Norte da África, Médio Oriente ou Ásia Central que queira fixar-se na Hungria. Quer dizer, quanto muito vão para o norte da Europa, para a Alemanha, para outros países. Portanto, o discurso político é todo, e são gastos milhões em propaganda. Portanto, nós vamos, sobretudo, às poucas grandes cidades húngaras e vemos cartazes sobre teorias da conspiração entre um lobby judaico universal com o Sr. Soros e depois uma abertura de portas onde de um lado está Bruxelas e do outro lado está a Sra. Merkel. Não é? Portanto, tudo isto é o caos da mistura identitária e a pureza húngara. É preciso depois também perceber a história húngara e o facto de ninguém falar húngaro na Europa, não é? Uma língua singular, o cerco histórico permanentemente das invasões, tudo isso é capitalizável politicamente hoje. Ou seja, se há mais medo do passado na Europa do que medo do futuro. Esta é a minha interpretação. E depois este medo do passado pode ser capitalizável politicamente para vitórias, ou pode ser gerador de uma certa de um certo subterrâneo opinativo, não é? Muito dele vai sendo manifestado em redes sociais, que têm a sua dimensão na cadeia de informação, também já lá queria ir. Outro dele vai sendo a espaços colocado na urna quando a oferta partidária a absorve. Hoje em dia, como nós temos muita fragmentação informativa, muita facilidade de criar partidos políticos e, portanto, há mais procura porque também há mais oferta partidária e vice-versa. Portanto, a sociedade vê-se mais representada não em bipartidarismos e rotativismos, que depois têm os seus vícios, não é? E ao fim de 40, 50, 60 anos estes vícios são por mais evidentes. Mas pequenos partidos hoje em dia, numa fragmentação, podem ditar o rumo de uma governação.
Israel, por exemplo, é o caso, está sempre capturado por pequenos partidos radicais. O sistema não dá estabilidade, o sistema eleitoral não dá estabilidade ao sistema político. Nós, hoje em dia, na Europa, temos a esmagadora maioria dos governos com mini, macro, alargadas coligações. Eu acho que o processo de negociação permanente em política é ótimo, desde que se faça algum cordão sanitário e que aqueles que defendem um espaço plural, liberal no sentido lato da palavra, não é das políticas liberais, desta pureza, hoje em dia, liberal, não é? Mas de um sentido plural, separação de poderes, respeito pelas minorias, etc., que tenha uma ocupação de um espaço maioritário, mas também que tenha, não é preciso usar a palavra balls, mas que tenha coragem. É preciso ter coragem para dominar o espaço público ou bons argumentos que defendam essa matriz. Eu vejo muita vergonha em defender os bons lados da democracia, vejo muita vergonha, muito acanhamento em defender os bons lados da construção europeia, vejo até muito acanhamento em defender coisas básicas como o respeito pelos tratados, que por sua vez são matrizes constitucionais, plurais, liberais. Portanto, pecamos por omissão, muitas vezes, não é? Deixa-me só introduzir aqui uma nota sobre esta fragmentação da informação que tem a ver com a crise dos mídias e com o facto de nós também consumirmos de uma forma pouco articulada, não é? Hoje não há tempo para digerir informação, e a informação é avassaladora. Nós parece que só queremos consumir aquilo que valida preconceitos nossos e depois a oferta informativa não é extraordinária, por razões económicas, por razões de falta de capacidade humana das redações, sejam elas televisivas, etc. E depois há uma proliferação de novos atores no espaço dos mídias, sobretudo online, que têm muita capacidade de influenciar. E ninguém, por mais, um espírito crítico, ou interessado, leitor, etc., é capaz de filtrar condignamente tudo aquilo que nos chega. Quer dizer, mesmo que a marca do site que veicula uma informação seja credível, já acontece muito que a informação que o site credível veicula já é por si só baseada em factos que não são verdadeiramente corretos. E portanto, isto é uma bola de neve. Portanto, essa fragmentação do espaço partidário também é um reflexo da fragmentação do espaço informativo. Ou seja, nós não estamos a criar muita massa crítica madura, mas estamos a absorver cada vez mais informação sem critério, sem digestão. E isso não é necessariamente bom, não tem necessariamente bons resultados. Queria-te fazer uma pergunta, uma que queria fazer já e outra a propósito disto que disseste agora, porque uma das coisas que tem sido reincidente é os paralelos com o passado, que tendem a ser sempre um bocadinho abusivos e um bocadinho apressados, mas o caso húngaro parece-me um caso muito diferente dos outros, porque se falarmos em todos estes movimentos, digamos, nacional-populistas, se em alguns casos são reações no sentido, são movimentos reativos, no caso húngaro tem uma das poucas formulações ideológicas, ou seja, uma grande diferença entre as pessoas que votam por razões simplesmente da sua vida económica, social, da insegurança, da corrupção. Isso é uma coisa, e isso pode ser ou não canalizado para esse tipo de partidos. Outra coisa é alguém como o Viktor Orbán, que teoriza, por assim dizer, uma coisa chamada democracia liberal, que nós achávamos que era uma contradição nos termos, e que provavelmente é uma contradição nos termos, mas a minha pergunta, por causa dos paralelos com o passado e da possível resolução para o futuro, é esta. Tu acreditas que há aqui uma consistência ideológica nisto, ou são momentos reativos e que, portanto, têm um tempo que será ultrapassado? Essa é a primeira pergunta. Pode já ser ultrapassado nas eleições para a Câmara Municipal de Budapeste, que vai ser, salvo erro, este fim de semana. A oposição juntou-se toda e o candidato da oposição pode mesmo ganhar. Portanto, não é um fatalismo que o Orbán esteja lá perpetuamente, nem que o Kaczynski lidere do banco de trás do partido, não é? À velha maneira soviética, secretário-geral e não primeiro-ministro.
O que é que eu quero dizer? Não lhe atribuo essa sofisticação. Não, acho que ele é muito hábil. Ele era um jovem estudante liberal que foi para Oxford com uma bolsa do Soros, não sei se sabem, e hoje em dia tem o Soros como principal inimigo, como muitos outros. Aliás, na sociedade portuguesa há, já eu ouvi, gente sofisticadíssima do ponto de vista da sua posição em Portugal, ou mais concretamente aqui na bolha de Lisboa, a tecer considerações para lá do que o Orbán tece, não é, sobre o Sr. Soros. Portanto, não é um discurso, é um discurso tático, tem resultados práticos. Agora, o Orbán está mergulhado em casos de corrupção até à ponta dos cabelos. Mais uma vez, a concentração de poder não é boa, o rotativismo não é bom, há uma série de anátemas que os próprios sistemas eleitorais ou políticos nas democracias vão criando quase naturalmente, não é? São uma espécie de corpos estranhos ao bom funcionamento das instituições. Isso é preciso ter muito cuidado, porque isso alimenta discursos do outro lado. Por exemplo, a AfD alemã não nasce do caso da imigração. Transforma-se num partido absolutamente identitário contra a política de portas abertas, que foi uma política humanitária da senhora Merkel, porque era abrir as portas ou ter uma crise humanitária brutal, ainda pior nos Balcãs, com os Balcãs como estão ainda. Mas era um partido de intelectuais da Universidade Alemã, sobretudo de economia e finanças, contra a chamada solidariedade na zona euro em relação à Grécia. Portanto, tinha uma sofisticação. Depois mudou a direção partidária em Congresso e foi pelo sabor dos ventos, com alguns resultados melhores em determinados estados onde isso é mais capitalizável. A nível global também não é um fatalismo que a AfD cresça. Os verdes estão a crescer muito mais. Portanto, o meu lado mais otimista tem a ver com olhar para os medos do futuro ou os regressos a narrativas de passado manipuláveis para capitalizar politicamente, até como oportunidades para regenerar o funcionamento dos partidos tradicionais, que precisam dessa regeneração. Não é só em termos de pessoal político. Não basta trazer uma geração de 30 anos para a ribalta política, onde eles têm um pensamento mais antigo do que os que lá estão, ou um pensamento desfasado das dinâmicas da globalização tecnológica, as alterações climáticas, e que tem mais preconceitos em relação a toda a gente do que a geração que lá está. Isso não é ser novo na política. É só novidade no BI. É preciso regenerar no sentido do diálogo com a sociedade, que os partidos têm que fazer, desta forma de escolha muito hermética que fazem em relação a sempre aos mesmos. Não tem uma política de recursos humanos nacional, não é? É uma política de cumplicidades e de lealdades muito mesquinha. Isto tem que ser... É uma crítica justa, não é uma crítica populista. É um diagnóstico que tem que ser feito, tem que ser atacado e tem que ser curado, porque muita da sustentação do discurso moral e ético até que os nacionalismos e os populismos fazem é baseado nestas lógicas. Portanto, nós temos que ser os primeiros a regenerar, a dar a volta, a fazer as alterações que temos que fazer. Depois há outras esferas da sociedade que têm que fazer a mesma catarse. Os mídias têm que fazer o mesmo. As universidades têm que fazer o mesmo. Os sindicatos estão a fazer o mesmo. Não é? Era sobre isso que eu te queria fazer a última pergunta, que depois também será a última pergunta para o Francisco, que é sobre o espaço público, já não sobre a política, mas sobre o espaço público. Tu usaste uma palavra que hoje tem muito má imprensa, que é a palavra moderação. Hoje em dia, à esquerda e à direita, em vários espaços, quer na imprensa, quer na política, quer nas redes sociais, que seja onde for, um moderado é basicamente um cobarde ou um traidor. São as palavras, são os sinónimos que definem os moderados de esquerda e os moderados de direita. E a minha pergunta, como tu tens manifestado sempre mais
otimista do que pessimista em vários destes sintomas. Em que medida é que esse espaço público, digamos, nada kantiano em que vivemos, onde as pessoas não querem esgrimir placidamente argumentos racionais, onde se expulsa da conversa uma pessoa que não concorda connosco, portanto, com um espaço público, nesse sentido apenas progressivamente antidemocrático, no sentido de não conseguir viver com a discordância, como é que a moderação pode romper... A moderação até nos termos em que tu a definiste, dizer coisas factuais, não acicatar os medos que já há, etc. Como é que esse espaço da moderação pode funcionar? Isso, em último caso, é o segredo da salvação das democracias, na minha opinião. O moderado não tem que ser um chato, não tem que ser um tipo que não põe o dedo na ferida, não tem que ser a antítese de um combativo no diálogo. O que tem é que pugnar por uma certa responsabilidade das argumentações, seriedade intelectual. Isso para mim é básico. E depois tem que ter coisas básicas num debate democrático, que é respeito pelo adversário. Não vejo isso. Acho que vejo uma futebolização brutal do debate político, que depois é transportado para todas as dinâmicas da sociedade. Quer dizer, há uma agressividade latente em todo o lado. Isto não é só justificado pelo medo, é porque quem faz os termos da conversa também se comporta desta maneira. Liderar pelo exemplo não é uma coisa que nós sigamos muito. Não é? Aqui não estou a particularizar o caso português, é um caso geral. É um ataque constante às questões... É tudo pessoal. É tudo pessoal, mesmo que as pessoas não se conheçam. Porque a pessoa esteve com alguém no passado, essa pessoa está condenada a ter o rótulo de ex qualquer coisa, não é? Já ninguém é social-democrata ou isto é ex-menezista, mendista, ex-sarmentista, santanista, quer dizer, uma coisa, é um tribalismo pessoalista, não é? Nem sei dizer nem sei explicar bem isto, quer dizer, mas às tantas não passa disto, é esgotante. Não se discutem ideias, não discutem políticas públicas, não se discute as dinâmicas entre o internacional e o nacional. Para mim, toda a política é internacional. Toda. Ao contrário daquele mantra que diz que toda a política é local, eu acho exatamente o contrário. Toda a política é internacional. E quem não tiver o raciocínio de perceber as tendências a 5, 10 anos não vai fazer melhores políticas públicas no presente. Eu, quando quero atacar o futuro de um ponto de vista positivo, é porque eu quero perceber melhor o futuro para fazer melhor no presente. Acho que esse é que é o segredo. Não vejo os partidos a fazer essa... Não é futurologia, são trabalhos científicos com recurso a outros pilares da sociedade, como as universidades, ou os think tanks, ou, enfim, etc. Fico contente, por exemplo, que a nova Comissão Europeia tenha um comissário para o foresight, não é? Que é mapear as tendências globais e ver onde é que a Europa consegue fazer melhor, fazer diferente, fazer de acordo com o seu código genético. Isso já é um progresso. Não vejo nada disso no resto das democracias europeias a esse nível. A minha última pergunta é para o Francisco. Não sei se depois há perguntas do público que está prevista. Não era a mesma? É a mesma, mas tem uma... É a mesma, mas tem uma particularidade, que é também sobre o espaço de moderação, mas tem a ver com a história da moderação e da traição, etc. Porque dá-se o caso de que em Portugal também temos alguns exemplos de que o Francisco publicou um livro chamado A Vítima Tem Sempre Razão, com uma interrogação no fim, no Brasil e em Portugal. E esse livro pretende ter um discurso moderado no qual ninguém está verdadeiramente interessado. Ou seja, aparentemente, ninguém é um exagero, mas muita gente se mostrou, ou seja, é um discurso que, no caso concreto, tem a ver com as discussões públicas, e nomeadamente com as discussões nas redes sociais, tem a ver com as questões identitárias, tem a ver com as questões identitárias do ponto de vista de alguém que as defende, mas também de alguém que acha que há certas regras na discussão pública que não são positivas para que essas reivindicações cheguem a bom porto. E há dois exemplos que são dados logo no princípio, depois há muitos casos, nomeadamente casos brasileiros, que são estudados, e não só, mas sobretudo casos brasileiros, mas há dois exemplos
ou 2 grupos de exemplos que são muito significativos. O primeiro é a ideia de que uma novidade no espaço público positiva, como foi o Me Too, do ponto de vista de quebrar a cultura do silêncio, levar a que as mulheres falem, a que os casos sejam comunicados, que os jornais façam a sua função, etc., tem levado, de uma forma maciça e grosseira, por exemplo, à inversão do ónus da prova, ou ao linchamento público baseado em nada, muitas vezes, etc. E há vários exemplos no livro sobre isso. E o outro, ainda mais problemático que este, se calhar, ou mais difícil, é a ideia do lugar da fala, ou seja, a ideia de como é que você pode escrever um livro sobre negros se você é branco, por exemplo. E a sua resposta no livro é que é a defesa do universalismo, no certo sentido que, portanto, eu posso falar pelas pessoas. Eu antes de pertencer a todos os grupos e de ter todas as identidades que também tenho, étnica, sexual, etc., faço parte do género humano, para citar a Internacional. E que, portanto, se faço parte do género humano, posso discutir sobre qualquer assunto. Isto é, por ser homem, não estou impedido de discutir o aborto, por exemplo, etc. Esses 2 avisos, feitos de boa fé, no campo da esquerda e da esquerda brasileira, resultaram numa grande má vontade contra o livro e de grandes polémicas. Como é que você viveu esse momento em que a moderação não foi nada bem vista pelo seu próprio campo? Eu passei mais ou menos 1 ano lendo jornais de capacete. Mas você me provocou um colapso aqui, porque enquanto o Bernardo falava, eu queria muito comentar algumas coisas, e você... Agora, articular tudo vai ser difícil. Vou começar pelo que você falou e talvez eu consiga sintetizar. Em primeiro lugar, Pedro, como você falou, um problema que me interessou muito aqui foi o de que eu acho que os chamados movimentos identitários, eles, dentro do que a gente poderia chamar na história da filosofia das teorias da justiça, né, eles se alinharam a uma perspectiva utilitarista. O que é uma perspectiva utilitarista? Uma perspectiva utilitarista é aquela que acredita que, em nome de um bem comum, e esse bem comum vai ser estabelecido ao sabor dos diferentes utilitarismos, mas, em nome de um bem comum, você pode solapar direitos individuais. Então, basicamente, o que aconteceu é que houve, como você falou, em nome da emergência, da ruptura de uma cultura do silêncio, né, de um empoderamento feminino, de pleitos, portanto, que são pleitos absolutamente justos, houve a deliberada assunção de que se poderiam violar direitos elementares de indivíduos. Eu venho e afirmo uma outra tradição filosófica de justiça, talvez formulada fundamentalmente por Kant, a partir de Kant, e segundo a qual o ser humano nunca pode ser instrumentalizado. O ser humano é um fim em si mesmo. E tenho para mim que, historicamente, todas as vezes que houve um discurso social majoritário que se autorizou atropelar os direitos humanos em nome de uma causa, por mais justa que seja a causa, nós estivemos diante de maior ou menor barbárie. Então, a crítica que eu faço nesse livro é, em primeiro lugar, uma crítica contra a dimensão utilitarista dos movimentos identitários. Sobre o lugar de fala, o lugar de fala é um conceito que é uma espécie de moeda. Ele tem 2 faces. Numa primeira face, ele é um conceito absolutamente pertinente. O que ele vai dizer é que pessoas que pertencem a grupos subalternizados têm uma vivência concreta, direta, das consequências sociais da subalternidade na sua existência, e essa experiência direta permite acessar dimensões sociais desses problemas que a abordagem teórica não permite.
Então, nessa primeira face do conceito, a luta política é por incluir no debate público, no espaço público, uma maior quantidade de discursos que venham desse lugar. Perfeito. Na sua outra face, entretanto, o lugar de fala tem uma dimensão que consiste em dizer que um indivíduo egresso de uma posição social, estrutural qualquer, por exemplo, eu sou um homem branco em muitos lugares do mundo, em outros não, no Brasil eu sou branco, de classe alta, heterossexual e cis. Eu sou o mais baixo da lógica identitária. Nesse outro sentido, o lugar de fala significa que esse meu lugar estrutural necessariamente determinará que as minhas posições políticas sejam no sentido de confirmar os interesses desses marcadores de origem. Então, como eu sou branco, eu politicamente, de alguma maneira, deverei corroborar a supremacia racial branca. Como eu sou hétero, eu serei heteronormativo. E por aí vai. Isso não é verdade. Isso não é verdade historicamente, onde abundam os exemplos de sujeitos que, digamos assim, traíram a sua condição estrutural, né? Na década, os exemplos são infinitos, né? Nos civil rights americanos, por exemplo, como no abolicionismo brasileiro, embora evidentemente o protagonismo tenha sido de pessoas negras, houve pessoas brancas que se expuseram à violência para ajudar numa causa que consideravam uma causa universal, né? De um ponto de vista teórico, essa dimensão do conceito também é equivocada. O Kant tem passagens muito bonitas a respeito. Para o Kant, todo sujeito está cindido entre duas posições antagônicas. Uma delas é a defesa do seu interesse particular, enquanto exclusivamente particular. A outra é agir de acordo com o que o Kant chamava de imperativos categóricos, que são os imperativos morais por excelência, e que são as posições que tomamos a partir da inclusão do outro na nossa perspectiva. Isso é um imperativo moral. Todo sujeito normal, a psicanálise freud-lacaniana chamaria de todo sujeito neurótico normal, né, está dividido entre essas duas posições. Todo sujeito normal é assim. Uma pessoa tem tanto maior senso moral quanto mais os seus julgamentos tenderem à justiça, à inclusão do outro em vez da defesa do seu interesse particular. Trocando em miúdos, isso é o que nós podemos chamar de solidariedade. E é disso que a política é feita, a política moderna é feita há mais de 200 anos. Então, se você considera que uma pessoa egressa de um determinado lugar de origem social, de classe, de raça, de gênero, etc., ela não é capaz de transcender esse lugar em nome de imperativos morais universais, o que você está fazendo é simplesmente eliminar a dimensão da vida moral de qualquer sujeito e eliminar o princípio da solidariedade na política. É, no mínimo, um tiro que sai pela culatra gravemente. Cumpri a sua parte, agora eu queria voltar rapidamente para o Bernardo, que eu concordo muito com o que o Bernardo falou. Eu acho que a questão que você trouxe, Pedro, está na boa resolução dela a salvação da democracia mesmo, né? E uma das razões para esse comportamento polarizador, que no Brasil, por exemplo, tem uma palavra pejorativa para chamar pessoas como eu, que tentam recompor um espaço perdido de centro, é a palavra isentão. Como se a complexidade só pudesse ser alienante, né? Evidentemente é um absurdo. E isso chegou a um ponto que se inventou recentemente no Brasil um aplicativo de paquera
O Tinder no Brasil agora tem um Petinder, que é o aplicativo de paquera para pessoas do mesmo campo ideológico partidário. Então é o aprofundamento máximo de uma lógica que a psicanálise estudou muito bem, que é a lógica de grupo. Isso está num livro muito famoso, que é antes da psicanálise, que é o livro do Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, que depois o Freud viria a aprofundar na sua psicologia das massas, né? Análise das massas e tal. E o que está em jogo aí? O que está em jogo é muito importante compreender que lógicas de grupo são extremamente compensadoras para o narcisismo do sujeito. Todo mundo aqui, em maior ou menor medida, participou de alguma lógica de grupo, nem que seja de um time de futebol, né? O que é a lógica de grupo? Várias pessoas se unem em torno, seja de uma causa comum, seja de um inimigo comum. Isso tem a ver também com o que o Bernardo estava falando sobre a questão do medo, né? Esteve presente nos piores momentos populistas da história do século XX, o pior deles sendo o nazismo, a eleição de um inimigo comum, do judeu, né? E, a partir do estabelecimento de um grupo, o que começa a acontecer é a circulação de um conjunto de axiomas que, por força de serem aprovados pelos demais membros do grupo, eles vão se tornando verdades tão solidificadas a ponto de se tornarem dogmas. E o que acontece? Quem ousa enfrentar essas formações dogmatizadas se sente como alguém que vai tentar tirar a comida de um cachorro, alguém que já passou por essa experiência. Você será mordido. E por que você será mordido? Pela boa razão de que você está mexendo com o gozo das pessoas. Não se deve mexer com o gozo das pessoas, melhor, se deve mexer com o gozo das pessoas, mas você vai apanhar. Então, a cada vez que alguém fissura as verdades de uma lógica de grupo, você vai apanhar. Foi exatamente o que eu fiz nesse grupo, nesse livro, e eu acho a posição política mais importante a ser tomada atualmente. É a posição do Lila, por exemplo, na sua trajetória intelectual toda, né? Além desse livro que você trouxe, o Lila escreveu recentemente o The Once and Future Liberal, publicado pela Tinta da China, já tinha escrito The Reckless Mind, também analisando como é que grandes intelectuais se deixaram levar por uma posição não moderada com resultados catastróficos. Eu estava a ouvir uma entrevista dele ontem, ele é uma espécie de Francisco Bosco americano neste momento, porque ele diz que quando não consegue ler jornais... Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Eu disse, a Bárbara já tinha publicado o Lila, ela quis publicar o meu livro, você vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Se você comete um erro, é aceitável. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o grande esforço na política contemporânea está em reconhecer a legitimidade do campo adversário. Se eu não me engano, o Bernardo usou a expressão honestidade intelectual. Acho fundamental. Eu tenho, nos últimos 2 anos, Pedro, eu só estudei a direita. Eu vim de uma cultura de esquerda no Brasil. Eu só estudei a direita. E me dei conta do conjunto de atrocidades intelectuais que eu falava, por pura ignorância e obediência à lógica de grupo. Eu já fui herói de grupo de esquerda. Eu tenho 43 anos, de barba branca, eu não tenho mais condições de fazer esse papel. Então, a tarefa intelectual a ser feita por ambos os espectros ideológico-partidários é conhecer os argumentos adversários. E eu acho que um breve exame do século XX vai mostrar que as sociedades, os períodos de melhor desenvolvimento humano-social aconteceram quando, de alguma maneira, se conseguiu um equilíbrio entre princípios de campos opostos, né? Os Trente Glorieux na França, a era dourada da democracia americana no pós-guerra, princípios liberais em economia, uma democracia liberal, com medidas distributivas radicais. Eu acho que, de alguma maneira, a salvação da democracia está, de novo, em conseguir conciliar o princípio fundamental democrático de soberania popular com os princípios universalistas da tradição liberal. Muito obrigado ao Bernardo, muito obrigado ao Francisco e a todos por terem vindo. Muito obrigado.